trabalho. Como vê, quando nos encontramos há sempre uma conversa. E o objetivo é trazer alguma coisa para si. É difícil agora estarmos juntos por causa do Covid. Dá. Também não estamos habituados com essa doença. Mas uma pergunta é esta. Como é que as nossas doenças daqui não chegam à Ásia? E a doença da Ásia chega aqui? É inteligência. Dizem que é vírus. Vírus? A ébola também é vírus. E o Marburg não é vírus? Bom, o que quero falar hoje, uma coisa distante daquilo que nós falamos sempre, é sobre a África. Vida bem disposta. Eu estou bem. Bem disposto mesmo. Bem disposto. Não conseguimos nos encontrar agora porque é por causa da respiração. É verdade. Doença do outro vem parar aqui. É verdade. A nossa nem vai nem a Portugal. Nunca ouvi dizer que há cólera em Portugal levada da Angola. Nunca ouvi dizer que há malária levada da Angola. Mas as doenças de fora vêm parar aqui. Também tivemos aqui o nosso Marburg, a nossa ébola. Como é que a nossa doença não sai? A doença africana. Verdade. É por quê então? Olha, isso aqui é... Primeiro é como está organizado o sistema de saúde, o sistema financeiro, o sistema político internacional, não é? Pois é. A África sempre, embora já, entre aspas, liberta, ela continua sempre vítima do sistema internacional e vítima de si mesmo. Pois é. Devido ao tipo de crenças que nós reeditamos, aquilo que os mais velhos lá do outro lado da América, os nossos antepassados que foram, que são nossos mais velhos lá, mas são nossos filhos, chamam de colonialidade. Não é colonialismo, é colonialidade. Por quê? Porque nós fomos obrigados a reeditar tudo, acreditamos que só o que é de fora é o que é bom, deixamos de acreditar na própria natureza. Nós temos uma natureza abundante, que pode nos curar, que pode nos dar soluções tecnológicas e etc. Mas os outros, quando é problema nosso, ele fica mesmo só nosso. Mas quando é problema deles, ele fica problema de todos. Vidal, apresenta-me essa moça aí. Quem é ela? Devíamos falar primeiro com ela. Não faz mal. Não, temos que fugir por causa da Covid. É a nossa rainha do Gonçalves, não é? Uma grande ativista cultural e que tem muita coisa a dizer sobre a África. E as próprias palavras dela, a imagem já representa a nossa realeza. É verdade. Mas mais do que a minha apresentação são as palavras dela que vão... Como é que ela te chama? Do Gonçalves. Do Gonçalves. Do Gonçalves tem alguma coisa a dizer sobre a nossa África. Assim que está. Mas a África tem que estar assim. O cabelo não precisa ser arranjado, puxar com ferros quentes. Tem que estar mesmo assim. A África tem que estar assim. Eu acho que a África os africanos precisam se reencontrar para poderem ajudar a África. Os africanos precisam compreender que a base do reencontro do africano é a valorização da sua imagem, a autoestima, o amor próprio. Isso vai fazer com que vários outros assuntos, vários outros problemas sejam mais fáceis de serem reorganizados e tratados. E falou muito bem aqui o meu irmão Felipe Vidal, a questão do valor que a África dá à mulher, ou que a cosmovisão africana dá à mulher. Este valor esse valor que se dá à mulher na cosmovisão africana deve ser resgatada para a mulher compreender o quão importante ela é naquilo que é tratar da natureza, naquilo que é educar os filhos, naquilo que é cuidar da família. É importante que a mulher compreenda isso, que a mulher é a matriz gestora, ela é que é o equilíbrio da casa e da sociedade. Quando as mulheres em África começarem a perceber isso, e sendo elas a maioria da população no continente, muitos problemas serão resolvidos. Irmã Du, explica ainda quanto os nossos milongos. Estamos a ir buscar milongo de fora, mas os milongos todos estão aqui. A mãe também sabe? Eu sei, os milongos todos estão aqui. E infelizmente esse desconhecimento da mulher africana relativamente àquilo que é a natureza, aquilo que são os milongos, aquilo que são as curas, aquilo que são as plantas. Até é importante referenciar isso. O milongo, o tratamento, a cura em África começa na cozinha. É preciso que as mulheres africanas cozinhem as nossas comidas africanas. É preciso que as mulheres africanas compreendam que o bacalhau com nata não é nosso.
Podemos ter muita vontade, mas não podemos nos esquecer do mazuco, do quijobolo, não podemos nos esquecer do macaiabo, não podemos nos esquecer, porque isso nos reconecta com nossos ancestrais e nos dá conhecimento, nos dá poder. Temos que voltar às nossas terras, às nossas origens, para conhecermos plantas, por exemplo, como a murienhoca. A murienhoca é uma planta que parece cloroquina, uma planta boa para tratar doenças virais, se posso assim dizer. Naquele tempo nós tratávamos paludismo lá no interior da minha província com murienhoca, porque na verdade não havia medicamentos, os medicamentos no tempo de guerra não chegavam. Tratávamos várias outras doenças como a lele, como a pembeá, que são plantas tradicionais, com mutamba, com xandala, com brututo, tantas plantas. É preciso que as mulheres e que os homens, que as pessoas, que a população africana compreenda que o resgate desse conhecimento africano vai nos libertar. Infelizmente, esse é o processo, esse é o caminho, vamos ver onde vamos chegar. Irmã, só mais um bocado. Essa doença que veio da Ásia, podemos tratar aqui com a nossa murienhoca? Olha, eu pessoalmente, naquilo que é a minha visão, não sou médica, não sou naturalista também, mas eu posso dizer que sim, podíamos, se calhar, possivelmente não podíamos curar como tal, mas podíamos imunizar o nosso organismo para nem sequer chegar à doença, adquirir a doença, porque também é importante referenciar aqui que nós, os africanos, nós temos uma visão preventiva das coisas. Nós não precisamos ficar doentes que é para nos tratar, mas nós estamos sempre a nos tratar. Não é à toa que lá nas nossas aldeias, os mais velhos mal acordam, eles tomam já um chazinho de planta. Não é à toa que nossas avós lavavam os dentes com as raízes, com troncos. Sim. Não é à toa que os nossos mais velhos nos ensinavam na minha terra. Eu falo pessoalmente de mim, eu sou do Kwanza Sul, eu cresci lá. Não é à toa que nossas mães nos acordavam às 5 da manhã para ir tomar o banho no rio. O primeiro banho, você ainda encontra aí as larvas, as cobrinhas pequenas. O primeiro banho, as primeiras horas do dia você tem que tomar o banho no rio, não pode ir depois do rio já ter se movimentado. Então tudo isso, todo esse entendimento, toda essa compreensão nos faz crer que se tivéssemos os nossos conhecimentos das nossas curas, das nossas plantas, e se nos comprometêssemos com essa característica da mulher africana, que é a característica de cura, podíamos sim evitar muitos problemas. Já mesmo para terminar, Felipe Vidal, a nossa África então está como, meu Deus? Olha, a África está doente e nós temos que nos alinhar naquele espírito que o professor Cheikh Diop dizia. Nós temos que, antes do desenvolvimento, tem que haver segurança, mas a segurança aqui, quando nós falamos, é numa perspectiva multissetorial, é numa perspectiva transversal, segurança alimentar, segurança biológica, segurança econômica, segurança até cultural. Por exemplo, este autor aqui, quando fala alternativas do Sul, mercados regionais e guerras comerciais, ele é um autor europeu, mas ele diz que a solução para a África é cruzar a tecnologia com a sua própria cultura, mas produzir cultura dentro da própria África, uma cultura tecnológica. E vai ver o seguinte, quando nós vamos nos basear em organizações como o Fundo Monetário Internacional, que no ano 2007, 1997, disseram, olha, vocês Estados africanos, vos proibimos de fazer investigação científica. Vocês têm que fazer recomendação dos estudos científicos aqui na Europa. Isso é uma vergonha para as elites africanas. Nós precisamos ver a África com os olhos de ver. E nós temos todo o sistema aqui criado. E o sistema aqui é que é cultura. Por exemplo, isso que a irmã Du está a dizer. A medicina em África é uma medicina popular. Como é que é possível as mulheres morrerem no parto, mais agora em maior número, e não morrerem no período colonial que não havia hospital? Vamos lá ver. O colono, quando chegou aqui, quando nos castigou e nos meteu e foi o imposto da palhota e nos deslocou dos nossos locais, não construiu o hospital para os pretos. E nós éramos escravizados. Então, com aquele tipo de vida, má alimentação, como dizia o Antônio Jacinto e o mais velho Agostinho Neto, peixe podre, fuba podre, você não fica doente. Fica, o que te curava não são as folhas. Agora, a folha, hoje você diz que não tens um ordenamento jurídico para se praticar a medicina natural. Não é possível isso não é lógico. Então, a África está muito doente, por quê? Porque nós dependemos muito dos outros,
estamos completamente apaixonados pelos outros e não gostamos de nós mesmos, mas temos tudo aqui. Mas o objetivo aqui para se curar a África realmente é colocar as mulheres no centro, que a nossa população, o nosso sistema social é um sistema matriarcal, não é? Em que a mulher é que nos assume. E se as nossas leoas assumirem os seus leões, nós vamos rugir e vamos correr com todos os elefantes e todas as zebras. Meus e irmãos, até as hienas. Obrigado, meus Obrigado, irmãos. obrigado. É hora de colocar então a nossa máscara, porque o que vamos fazer é agora ligar com os outros para não passarmos essa doença triste. Vai-se embora. A câmara pode ir, que nós vamos ficar a conversar. Aí é colocar a nossa máscara. Um abraço. Obrigado.